Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor José Carlos da disciplina de Matemática. E na aula de hoje nós iremos corrigir atividades sobre planificação de um cubo. Então aqui nós vamos especificamente trabalhar as planificações de um cubo, beleza, gente? Então para isso nós vamos aqui resolver algumas questões. Primeira questão. Observe o sólido geométrico ou sólido apresentado ao lado. Então nós temos aqui que nós temos o nosso cubo. Lembrando que o cubo ele é formado por 6 faces, tá? Isso aqui eu tenho que saber. O cubo é formado por 6 faces quadrangulares. Quadrangulares, certo? Ou seja, 6 quadrados. Então, quando eu tenho um quadrado, eu vou formar aqui um quadradozinho bem aqui, tá? Rapidinho. Quando eu tenho um quadrado, eu tenho que lembrar o seguinte, que o quadrado ele possui os 4 lados iguais, certo? Então, quando eu tenho um cubo, eu vou observar que esse segmento de ré são chamados de arestas. Eles funcionam como sendo os lados de um quadrado, certo? De cada face quadrangular. Então, essas arestas são todas iguais. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e assim por diante. Se eu assinalar todas as arestas, elas são iguais, certo? Por que elas são iguais? Por que essas arestas são iguais? Porque nós temos justamente as faces quadrangulares. E nós sabemos que em um quadrado, todos os lados são iguais. Beleza? Então, nós temos as arestas. Nós acabamos de observar que as faces são quadrangulares, certo? Mas nós temos quantas faces num cubo? Nós temos aqui as arestas. Nós temos quantas faces em um cubo? São observações que você já tem que saber já. Quando você vai resolver qualquer questão desse tipo aqui, você já tem que estar ciente disso. Nós temos um cubo, 6 faces quadrangulares, beleza? Então, são os primeiros pontos que você tem que observar no cubo. Então, a pergunta é a seguinte: uma planificação da superfície sólido é representada em... Será se a letra A representa a planificação desse sólido? Primeiramente, sempre que você tiver isso, primeira coisa que eu posso lhe dizer, de falar para você analisar a questão. Conte a quantidade de faces da planificação. Na letra A, se observar que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, eu tenho 8 faces. Gente, será se eu preciso de 8 faces para formar um cubo? Claro que não, eu só preciso de 6 faces. Então, a letra A ela não representa uma planificação dessa figura aqui, que é o cubo. Beleza, gente? Então, o que é que eu vou fazer agora? Analisar a letra B. Na letra B, eu só tenho uma planificação com 3 faces. E é possível, com 3 faces na sua planificação, formar um cubo? Claro que não. Então, a letra B também está errada. Na letra C, olha só. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 faces. Para formar um cubo, eu preciso de quantas faces? De 6. Então, a letra C também não corresponde à planificação do cubo. E aí eu vou perceber que a alternativa certa é da letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, de maneira simples, eu já consigo perceber que para resolver algumas questões, eu já posso eliminar as alternativas que têm menos ou mais que 6 faces, quando eu estou trabalhando com o cubo, certo? E observe aqui que se eu for fechar aqui, se eu for fechar, imagine que aqui é um papelão aberto. Se eu for poder fechar para formar um cubo, eu vou conseguir formar um cubo corretamente. Observe o seguinte. Vou lhe dizer os pares de faces aqui contrários. Essa face aqui, por exemplo, aqui, da frente, ela é inversa, ela é contrária a essa face aqui de trás. Essa face aqui da frente, que é azul, da frente, ela é contrária a essa que está aqui atrás, e assim por diante. Então, eu posso dizer que essa face aqui é contrária dessa. Essa face aqui, quando eu levantar ela, ela vai ficar contrária a essa.
E essa aqui, que vai ser a minha base, que vai ficar na parte inferior, vai ser contrária dessa. Essa daqui, quando fechar a caixa, ela vai ficar por cima dessa daqui. Então, essas aqui são as faces opostas, tá? Quando eu formar um cubo, que ela está planificada, elas serão as faces opostas. Beleza, turminha? Segunda questão. Observe o dado representado pela figura ao lado, ou abaixo, no caso aqui, que é o nosso cubo, né? Esse cubo aqui, mais precisamente, ele é chamado de o nosso dado. Quando eu vou trabalhar com a planificação de um cubo dado, eu tenho que saber de uma outra informação importante, tá? Qual é a informação importante, professor? Além de saber a questão das faces que são opostas, né? Quando eu tenho uma planificação e quando eu formo um cubo, eu tenho que saber que as faces opostas de um dado, possuem somatória igual a 7. Porque num dado eu tenho os valores, né? Eu tenho face 5, face 3, face 1, face 2, face 4, face... Nós temos as 6 faces. Cada face tem uma quantidade, né, de bolinhas pretas. Então, nós temos a face 1, face 2, 3, 4, 5 e 6. Ou seja, 6 faces. O que nós sabemos de um dado é que quando você tem um dado, sempre as faces opostas serão sempre iguais a 7. Beleza? Então, sabendo disso, eu consigo resolver questões de planificação. Então, o que eu observo é o seguinte, ó, que essa daqui é a minha base, tá? Quando eu fechar o meu dado, essa será a base superior. Será se essa planificação aqui ela representa a planificação de um dado? Não, porque aqui é a base superior e aqui é a base inferior. Quando eu somo aqui, ó, 6 com 4, não dá 7, dá 10. Então, essa primeira aqui está fora. Então, eu vou olhar aqui a base. Esta aqui é uma base, que é a base inferior, e essa aqui é a base superior. Certo? Quando eu fechar aqui, se eu somar aqui, ó, 5 com essa face que são 3, o resultado dá 8 e não dá 7. Então, essa letra B também está fora, tá? Então, aqui eu tenho a base inferior e tenho aqui a base superior. Quando eu somar 4 com 3, dá 7. E aqui bateu. Eu vou perceber também, ó, que essa face é oposta a essa. E se eu somar, ó, 5 com 2 dá 7. E, para finalizar, essa face é oposta a essa. E se eu somar 6 com 1 dá 7. Então, nós acabamos de encontrar a resposta aqui da planificação correta. Letra C está correta. Mas aqui eu poderia reparar aqui na base. Ó. Aqui nós temos uma base inferior e aqui nós temos a base superior. 3 mais 4, 7. Por que a letra D não está correta? Na letra B não está correta porque aqui nós temos uma base. Ó. Beleza? E aqui nós vamos ter a outra base. 1 mais 3. Se aqui a base inferior, que é 1, e a base superior é 3, 3 mais 1 dá 4 e não dá 7. Então, nós temos que a resposta da segunda questão é letra C, por esse motivo óbvio, né? Que você está trabalhando com o dado. Terceira questão. A figura abaixo representa um cubo em que as faces opostas têm o mesmo símbolo. Então, ficou fácil. As faces opostas têm o mesmo símbolo. A planificação correta desse cubo é... Então, nós temos aí, gente. Na letra B, já está errado. Por quê? Porque aqui, ó, pelo seguinte fato. Essa aqui é uma base inferior, certo? Aqui é a base inferior. A base superior seria essa. E, no entanto, elas não possuem o mesmo símbolo. É um coração e aqui é uma estrela. Então, essa aqui está errada. Fora. Neste caso também, ó, aqui é uma base inferior e aqui é uma base superior. Tem símbolos errados, porque, no entanto, a questão diz que as faces opostas possuem o mesmo símbolo. Se essa for a base inferior,
essa tem que ser a base superior. E você percebe que os símbolos são diferentes. Então, essa aqui está fora. Beleza, turminha? Vamos analisar essa daqui. Nós temos aqui uma base, tá? Aqui uma base inferior. Nós temos aqui a base superior. Então, até aqui tudo bem. Nós vamos agora observar aqui. Essa é uma face. Quando eu levantar esse lado aqui, eu vou ter esta face aqui, ó, que são opostas, bateu até agora. E nós temos aqui essa face que vai levantar, essa face que levanta, ó, que são opostas. Então tá aí. Então a alternativa certa, ó, letra C. E você não vai conseguir perceber, você não vai, primeiramente aqui na letra D tá fora por quê? Tá? Tá aqui a letra C como um gabarito. Por que que a letra D tá fora? Eu não vou conseguir nem formar um cubo com a planificação dessa forma aqui, na forma linear, certo? Então essa aqui já estaria fora de qualquer maneira, tá? Que eu não conseguiria formar um cubo desta maneira. Beleza, turminha? Então vamos agora para a quarta questão. Na figura temos a planificação de um cubo. Imagine que o cubo tenha montado. Esteja montado, né? Nesse caso, a face oposta a B é a face. Então vamos lá, vamos montar. Então para isso eu vou precisar, ó, primeiramente eu vou levantar aqui a face A, é como se ela estivesse no chão, então eu vou sustentar ela, eu vou escrever mais ou menos, vou levantar o A. Então ela vai ficar mais ou menos assim, né? Um cubozinho desse jeito, ó. Tem que escrever o cubo, né? Mais ou menos assim, 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 assim. E assim. Então aqui vai ficar o B aqui, que é a base, né? O A levantou, que vai ficar nessa face de cá. O F levantou, que é essa face aqui da frente, né? O F. O C está aqui, que levantou. Se o F está aqui na face frontal, na face de costa, fica o E. E aí, se o B é a base inferior, o D será a base superior. Certo? Então, está aí respondida, letra D. No caso, a face oposta a B é base. Ó. Essa Bzinha aqui vai ser uma base. E aí, logicamente, que o D será a base superior. Certo? Então, tá aí, letra D como resposta. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, certo? Eu espero que vocês entendam a natureza de um cubo. O interessante aqui seria a gente estudar da perspectiva tridimensional, mas a gente não possui essa ferramenta aqui, infelizmente, nessa aula, tá? E aí eu tive que montar o cubo, eu espero que vocês tenham compreendido. Se você sentir muita dificuldade, pegue uma caixa na sua casa, corte ela, planifique ela, coloque ela no chão aberta, certo? Abra ela toda, põe e depois tente montar novamente que você tenha essa perspectiva em sua cabeça. Beleza, gente? Então espero vocês para próximas aulas.